Bom, antes de falar de expoentes fracionários, eu preciso falar agora sobre o espelho bom, não espelho da exponenciação, mas o complemento natural da exponenciação. Lembra que quando eu estou falando da adição, eu tenho uma operação reversa que é a subtração. Quando eu falo do produto, eu tenho a operação reversa que é a divisão. Quando eu falo de potenciação, eu tenho uma operação que é meio que o espelho dela, que é a radiciação. O que significa isso daqui? Essa operação daqui é o espelho da operação da potência. Como assim um espelho? Ela é uma operação que existe em função da potência. Não faz sentido você falar de radiciação se você não tem operação de potência. Essa operação também é meio limitada porque assim, não existe um radical negativo. Não faz sentido falar de raiz menos 1 de um número. Ela só é limitada ao conjunto dos números naturais. E como ela só é limitada ao conjunto dos números naturais, acaba ficando um pouco mais fácil até de explicar ela. Mas, sendo ela limitada aos números naturais, o que acontece? A raiz quadrada de um número, 4, é um número x tal que x ao quadrado é igual a 4. Então, ela é uma operação reversa nesse sentido. Ela é sempre definida como sendo uma pergunta que você faz. Quem é a raiz terceira de 125? A raiz terceira de 125 é um número y que, ao cubo, é igual a 125. No caso, sim. Então, essa operação daí é definida dessa maneira. É sempre uma pergunta. Raiz sexta é qual é o número que a sexta é igual a esse daqui. Essa é a maneira que ela é definida. A dissecção também tem essas propriedades e tal, mas eu quero apresentar elas e mostrar que, na verdade, radiciação é um caso particular da potenciação. Você pode juntar as duas e ter o mesmo conjunto universal de propriedades. Bom, bom. No último vídeo a gente viu como definir, tá, a operação de potência. Eu fiz lá o de números negativos. Vamos aumentar o nosso conjunto agora. Vamos pegar e tentar dar um sentido para 4 elevado a meio. E é 4 elevado a meio. Bom, deixa eu aproveitar então e colocar aqui de novo. Quando a gente definiu... Opa, não era isso que eu queria. Quando a gente definiu a operação de números negativos, qual foi a propriedade que eu usei? Eu usei essa propriedade daqui. Para mim definir a operação dessa daqui, eu vou usar essa propriedade daqui. E sim, 4 elevado a meio é a raiz de 4. Agora, o negócio que eu quero chegar para vocês é por quê? De onde isso veio? Tá? Por que isso é definido assim? E por que ele funciona bem se você for definido assim? Vamos pensar em termos dessa propriedade terceira daqui. Tá? Eu quero que, quando eu pego um número e elevo ele a um número racional, a propriedade 3, 1, 2 e 3 continuem valendo. Esse é o básico. Eu quero que ele seja definido e continue valendo. Então, vamos verificar o que tem que acontecer para que isso valha. Então, eu começo assim. 4 elevado a meio ao quadrado é igual ao quê? Se a propriedade 3 vale, isso é igual a 4 elevado a meio vezes 2. Isso é igual a 4 elevado a 1. Opa, isso é igual a 4. Então, 4 elevado a meio é um número que, ao quadrado, é igual a 4. Que número que elevado a 4 é igual... Que número que elevado ao quadrado é igual a 4? A raiz de 4.
Opa, escrevi raiz de 2. É a raiz de 4. Essa lógica continua se aplicando para qualquer coisa. Olha só. Vamos pegar agora um número que não tem mesmo. Vamos pegar 1/3. Vamos pegar a raiz de 1/3. Se eu levo esse número ao cubo, eu vou para 3. Opa! 3 elevado a meio, isso aqui é o meu y. Y ao cubo é igual a 3. Y é a raiz cúbica de 3. Então vocês veem que se eu quero dar um sentido para a operação de potenciação com um expoente racional, e eu quero que continue valendo essa propriedade daqui, a única maneira de definir o expoente ali 1 sobre n é como sendo um radical. Então, a definição natural de a elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de a. E note que aqui é importante, o a tem que ser maior do que zero. Porque se o a não for menor, o a for menor do que zero, começa a ter problemas, porque aí, se o n for paro, o que eu faço? Tipo, tem muito. Quando o A é negativo, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. A ordem da operação muda. É uma dor de cabeça. A notação fracionária não faz sentido quando você tem um expoente negativo. Isso é uma coisa que é importante de ressaltar sempre. Tá? Você pode usar raiz, mas você tem que tomar cuidado de verificar que a parte de dentro é sempre positiva, e aí até vai. Mas tome muito cuidado, que você só pode usar a notação fracionária sem ter medo se a parte de dentro for positiva. Então aí a gente faz essa restrição daí. A não ser que esteja nos números complexos. Números complexos é uma história completamente diferente. E é uma coisa que vocês não vão ver, só vão ver mais lá para o final do curso. Até lá vocês já vão ter desenvolvido bastante, então aí vai ficar mais simples. Mas no comecinho, não acho que tem muita cabeça com isso. Beleza? Bom, como consequência, como é que eu defino então um número fracionário inteiro? Como assim? Desculpa, inteiro. Um número fracionário que é completo, tem um numerador e um denominador. Mesma lógica. Isso aqui é igual ao quê? A elevado a 1 sobre... A lógica é que você vai pensar na propriedade 3 do produto. E depois você vai pensar no que isso aqui significa. Isso aqui, pela nossa definição antiga, é a raiz enésima de A elevado a n. Opa, raiz emésima de A elevado a n. Poderia pensar isso na ordem reversa também. Isso também poderia ser raiz m de A elevado a n. Na verdade, é aqui que vem o porém da questão. Por que a gente pegou A positivo? Porque se o A é positivo, isso não é necessariamente igual a isso. Às vezes isso aqui existe, ou melhor, às vezes esse aqui existe se o n for par, mas esse aqui não existe. Então, tome cuidado. Se o A for positivo, isso é igual a isso. Se o A não for positivo, não. Mas é isso, então. A lógica por detrás é justamente essa. É que eu quero que continue valendo a terceira operação. E é por isso, então, que a gente define a potência de uma fração como sendo radical. A lógica, espero que tenha ficado claro, é essa daqui. Não tem outra maneira de você definir ela. Isso é bem conveniente para a gente, porque isso facilita enormemente para trabalhar com raízes. Porque, assim, sempre que eu tenho que trabalhar com raízes, por exemplo, quem é a raiz quarta de 2 vezes a raiz cúbica de 2 a sexta, ou de 2 a sexta, ou não, 2 a sétima? Tipo, você pega um troço desse assim e você fala, o que eu faço com isso? Como é que eu simplifico esse troço?
Na notação normal, você tem um problema aqui, realmente. É difícil. Na notação fracionária, isso aqui é quase trivial, porque fica o quê? 1/4 vezes 2 elevado a potência 7 vira numerador. Denominador é esse aqui. Mesma base, expoentes diferentes. Você soma isso. Então, a vantagem de você ter essas definições é justamente para você poder fazer contas com potências esquisitas. E aí você pode simplesmente dizer que isso daqui vai ser igual a 3 mais 4, 14, 28 sob 4, 8, 12. Então, isso daqui é 31 sobre 12. Isso aqui é a raiz 12ª de 2 elevado a 31. É automático, né? Você bate o olho aqui e você vê, pô, isso aí é claramente a raiz 12ª de 2 elevado a 31. Óbvio. Mas com a notação fracionária você consegue reescrever isso daí. E aí facilita um pouco essa conta. Tá? Então espero que tenha ajudado aqui a vocês se acostumarem, porque essa notação fracionária é bastante usada. Especialmente, tá? Qual é a principal função dessa questão aí da notação fracionária? A questão da notação fracionária que a gente usa muito é quando você está com preguiça e você quer calcular usando a calculadora. Tipo, eu quero fazer ah, 12. Eu quero fazer a raiz cúbica de 12. Você pode escrever ela assim. Se você tiver com. A notação fracionária, ela funciona nas calculadoras. Essa é uma das coisas que eu mais uso, essa notação. Então, para matemática financeira, dentro desse contexto, ajuda. Porque, em vez de passar a raiz 12 ali, ter que tentar achar na calculadora onde que tem a raiz 12, eu simplesmente faço elevado, abre parênteses, 1 dividido por 12. Vai dar certo. Claro, desde que a parte de dentro seja positiva. Mas, de novo, a notação fracionária ela continua aparecendo até em vários e vários contextos diferentes. Então, é uma coisa bem comum. Tem aplicações da matemática. Espero que tenha dado uma clareada nesse ponto. Próximo vídeo. Não sei se vai dar tempo aqui para o pessoal que está ao vivo ou não, mas talvez até seja bom parar para dar uma pausa, porque o próximo é mais. Próximo vídeo a gente vai falar sobre logaritmo, que é talvez a parte assim que quem chega na universidade tem mais medo. Mas eu vou mostrar para vocês que na verdade também não tem, da mesma forma que a potência não tem nada de misterioso, o logaritmo também é a coisa mais simples do mundo. E aquelas propriedades de logaritmo que são super esquisitas, na verdade também tem uma lógica por detrás delas que é super simples. Então, é isso aí. Próximo vídeo, falar sobre logaritmos.